Diz a Bíblia que Jefté fez o voto a Deus e o cumpriu, matando a sua filha. Essa história é real? Bem, o livro dos Juízes conta, em seu capítulo 11, a história desse guerreiro chamado Jefté. Trata-se de uma história cruel e estranha. Antes de analisarmos a promessa que Jefté fez, vamos analisar a sua vida anterior à promessa, para que possamos entender melhor. Ele era filho de prostituta, foi expulso de casa, juntou-se a marginais e partiu para o crime. Tal vida o ajudou a se tornar um grande guerreiro. Por isso, Jefté e seu bando foram chamados pelos israelitas para os ajudarem em uma guerra contra os amonitas. Porém, Jefté exigiu a liderança do combate, uma vez que ele fora expulso pelos mesmos israelitas anteriormente. A Bíblia diz que veio então o espírito de Javé sobre Jefté. Gente, isso é importante. A vinda do Espírito de Deus sobre uma pessoa não significa que esta pessoa é comprovadamente santa ou que o Espírito de Deus está aprovando as condutas daquela pessoa. Significa apenas que aquela pessoa, no caso de Jefté, foi investida e preparada para uma missão determinada e especial. Aqui, nosso guerreiro em destaque estava tendo a aprovação da comunidade para conduzi-la naquela guerra. A comunidade reconheceu que Deus também estava aprovando esta liderança. Na Bíblia, este consenso geral era traduzido por vinda do Espírito de Javé. Existem muitos exemplos disso na própria Bíblia. A própria pessoa liberta todas as suas forças psicossomáticas, todas as suas potencialidades, se conscientiza e as põe a serviço da causa comum, como Sansão, Gedeão, Saul, Moisés e Josué. Devemos aqui nos lembrar que a vitória de tal guerra também indicava a sobrevivência do povo de Deus na história da salvação. Bem, pouco antes da batalha, Jefté faz a promessa, que foi, sem dúvida, imprudente e errada. Ele prometeu a Deus que se vencesse aquela guerra que aceitara dirigir, liderar, ele ofereceria, imolando em sacrifício a Deus, a primeira pessoa que lhe viesse ao encontro depois da batalha. Uma promessa que remete às religiões pagãs à sua volta, como no caso dos moabitas, que eram politeístas, acreditavam em vários deuses e ofereciam sacrifícios humanos a esses mesmos deuses vazios. A primeira pessoa que lhe saiu ao encontro quando voltava da guerra foi a sua filha única. Depois de algum tempo, Jefté a imolou em sacrifício a Deus. Pelo texto bíblico e o modo literário usado, realmente tal sacrifício aconteceu. Foi histórico. O historiador Flávio Joséfo e os santos padres, como Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e vários estudiosos modernos também confirmam isso. Mas existe uma outra interpretação válida. Para outros historiadores, o episódio, na verdade, narra uma consagração que Jefté fez da própria filha a Deus. Foi uma consagração da virgindade e da vida de sua filha. Os sacrifícios humanos eram proibidos entre o povo de Deus. Alguns poucos aconteceram, é verdade, fruto da contaminação com religiões pagãs, mas eram feitos antes das batalhas e não depois delas. Conforme nossa sensibilidade humana, somos inclinados a aceitar esta segunda interpretação. Porém, devemos lembrar que os costumes daqueles tempos
indicam sim a possibilidade da primeira análise, a de que a filha foi realmente sacrificada. Como já dito, era a prática dos povos pagãos e politeístas o sacrifício de seres humanos. Jefté era marginal, homem duro, marcado pela insensibilidade e, portanto, capaz de tudo. Resumindo, dentro do contexto cultural e religioso da época, tal sacrifício humano pode ter acontecido. Não pode, entretanto, ser provado historicamente, a não ser por esta narração bíblica. Atualmente, muitos estudiosos duvidam disso, porque havia em Israel o costume de moças se reunirem para determinada celebração feminina. E o embasamento histórico desta celebração seria a memória da jovem filha de Jefté, que morrera virgem e imolada pelo próprio pai em cumprimento da promessa feita a Deus. Pode o autor sagrado ter usado esta tradição para montar sua história e legitimar esta celebração feminina? E até questionar, com isso, os sacrifícios humanos pagãos que chegaram até a contaminar os hebreus em alguns momentos? Bem, é uma questão a se meditar. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.